11 anos, senta aqui do meu lado. Nós vamos lá. Essa aqui, ela fala amém, bem forte, no final da oração. Você vai ver. Isso, vamos lá. Vamos lá. Fecha o olhinho, junta a mãozinha. Repete comigo essa oração, vocês todos. Senhor Jesus, abençoa a nossa igreja. Abençoa toda a nossa cidade. Abençoa o Brasil, a minha casa. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje ela está bem tradicional. Vamos lá, pode ir. Juntos, vamos. Isso. Aqui nesse prédio tem uma sala que foi reservada para oração. Ela fica constantemente utilizada somente para isso. O tapete, os puffs, lugar de oração, sala de oração. Nesse final de semana, nós passamos 24 horas ali, orando, das 10 da manhã do sábado até as 10 da manhã do domingo. Foi muito bacana, de 10 ao meio-dia, o café com Deus, as mulheres começaram, de meio-dia às 2, os homens, de 2 às 3, os casais, de 3 às 4, a Associação SEAD, de 4 às 6, as mulheres, de 6 às 7, o Ministério dos Surdos, de 7 às 21, os jovens adultos Maranata, de 21 às 23, de 21 às 23, tinha mais de 40 adolescentes orando lá. Era tanto menino que sobrou para mim levar 8 para minha casa, para dormir lá em casa. Deus me ajuda e me protege. De 11 a 1 da manhã, de 23 a 1 foram os homens, os diáconos de 1 às 2, os presbíteros, os pastores, o conselho da igreja de 2 às 6, a madrugada foi uma delícia. De 6 às 7 os diáconos de novo, de 7 às 8h30 conselho de missões, de 8h30 às 9h30 o pessoal da escola bíblica dominical, conselho de ensino, de 9h30 às 10 horas as crianças. Que bênção! Fica em pé todo mundo que passou lá pelo menos 1 hora, fica em pé para a gente orar junto pela sua vida, o Senhor te fazer um intercessor. Você que passou lá dentro pelo menos em algum momento, fica em pé no seu lugar, pelo menos em algum momento você passou lá dentro. Feche seus olhos, levanta sua mão para o céu e vamos orar. Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e te pedimos que seja derramado sobre nós um espírito de oração, de intercessão no templo, na rua e em nossa casa. Abençoa os irmãos que conseguiram participar e que toda a nossa igreja possa ser de oração diante do Senhor. Que o poder da oração possa ser experimentado por todos nós. Em nome de Jesus, amém. Foi em 1975 que um grupo de 70 irmãos que frequentavam a igreja presbiteriana na rua 68 se ajuntaram e iniciaram esta igreja neste lugar. Já está completando 42 anos. Muitos desses irmãos estão entre nós até o dia de hoje. Fica em pé, você que estava na turma dos 70 e que está aqui até hoje, fique em pé agora. Você que estava no grupo dos 70, passou 42 anos e você está aqui até hoje, louvado seja o nome de Jesus. Podem se assentar. Uma turma grande vem no culto da manhã. Irmãos, idosos, queridos e amados, quando encerrar aqui a nossa celebração, todos vocês estão convidados, porque se tem aniversário, tem que ter o quê? É isso aí.
e já tem o bolo. Pelo menos me disseram que tem. Aí está chamando você para no final a gente comer o bolo lá atrás. A gente vai chegar lá, cantar os parabéns e comer o bolo e voltar para casa, tá bom? Uma palavra da Bíblia para um dia como esse, que é dia de aniversário, o mês, né, o ano. Uma palavra de restauração. Você sabe o que é restaurar? Restaurar não é construir. Restaurar não é começar. Restaurar não é inaugurar. Uma palavra de restauração, vamos abrir a Bíblia. Restaurar é reconstruir, é restaurar, é recriar. Restauração é um assunto que traz para hoje algo que ao longo do tempo foi perdendo a beleza, a cor, o brilho, o som, o funcionamento. Tem um salmo de restauração na Bíblia. Pastor, nossa igreja está precisando de restauração. Restauração é uma palavra da vida. No andar da vida, naturalmente vai se deteriorando as coisas, os ambientes, as pessoas. Restauração é uma palavra constante da história. Paredes pedem restauração. E se nós não fizermos isso, aquelas mesmas paredes que um dia arrancaram elogios, agora as pessoas dizem, coisa feia, mofada. Casas precisam de restauração. Casas que um dia tiveram pessoas passando pela rua e dizendo, que casa linda! Esta mesma casa, se não trabalha a restauração, a mesma. Tem pessoas passando na fora e dizendo, que casa feia, casa assombrada, casa vazia. Quando as coisas não são restauradas, elas acabam incomodando as pessoas. Ninguém vai consertar isso não. Ninguém vai pintar essa parede não. As mulheres que o digam, com aqueles maridos, 2 marchas. Tem marido que é 2 marchas, ponto morto e ré. Meu bem, arruma a tampa do vaso. Meu bem, arruma a tampa do vaso. Meu Deus, o Senhor te ajude a arrumar aquele vaso amanhã, segunda-feira. Está precisando de uma restauração, quebrou. Em alguns casos a restauração é a reposição. A gente não consegue colocar outra peça, tem que colocar outro no lugar. Que o Senhor te ajude, te abençoe, e abençoe a nossa igreja no nome de Jesus. Que a palavra de restauração esteja ativa nessa igreja no nome de Jesus, sempre refazendo, sempre reconstruindo, sempre pintando. Aliás, esse é um lema da reforma protestante. Uma igreja reformada, sempre reformando. Vamos ler esse salmo lindo de restauração? É o Salmo 126, vamos abrir juntos? Vamos ficar com essa palavra de restauração, nesse tempo de 42 anos da Igreja Presbiteriana Maranata. Você que nos visita, por que essa igreja chama Presbiteriana Maranata? Presbiteriana é um nome que significa
Os presbíteros administram, os presbíteros governam, os presbíteros lideram aquela igreja. Esse nome foi dado lá por volta de 1517, 19, 32, no tempo da Reforma Protestante. Quem é aquele povo? Aqueles ali seguem Lutero, então são os luteranos. Quem é aquele povo? Aquele povo escreve os seus métodos todos de culto, de liturgia, de doutrina, então eles são os metodistas. Quem é aquele povo? Aquele povo, eles batizam de novo até quem vem das igrejas protestantes. Então eles são aqueles que batizam de novo. Então o nome deles é anabatistas. Os batistas no início eram chamados de anabatistas, porque o prefixo aná significa de novo, novamente. Com o passar do tempo, o prefixo caiu em desuso e eles são chamados apenas de batista. Quem é aquele povo ali que está na Escócia? Quem é aquele povo ali que está na Suíça? Aquele povo ali, eles escolhem os seus líderes, eles elegem os seus líderes. Como chamam os seus líderes? Presbíteros. Então eles são os presbiterianos, que são governados e liderados pelos presbíteros, os pastores docentes, os pastores regentes, membros da comunidade que são eleitos e colocados na direção da igreja. E esta igreja lá atrás, eu preciso confirmar com a turma, parece que a nossa igreja é a 4ª igreja presbiteriana de Goiânia. Eu já pedi isso a alguns colegas, eles não conseguiram me dar, aí eu aguardo uma leitura. Aí eu estou aguardando uma leitura lá para alguém me falar, porque a primeira ficou com o nome de Primeira Igreja Presbiteriana, a segunda também ficou com o nome de Segunda, mas dali para frente foram colocando nomes. Quando foi registrar no cartório, precisava ter um CNPJ, não podia chamar apenas Igreja Presbiteriana, porque esse nome já tem, então tem que colocar um outro nome. Não colocaram números ordinais. Aí alguns colocaram o nome do setor e do bairro, Igreja Presbiteriana Vila Moraes, Igreja Presbiteriana do setor universitário. Tem uma aqui no setor aeroporto, que ela não colocou o nome dela de Igreja Presbiteriana Setor Aeroporto, eles colocaram o nome assim, Igreja Presbiteriana Luz. Os nomes às vezes dão uma confusão, porque imagina, nós que somos de dentro já dá confusão, imagina quem é de fora. Aqui, há 42 anos atrás, o pastor Jairo liderava a assembleia. Ele me disse, quando ele veio pregar aqui em 2015, um irmão precioso que está vivo até hoje e esteve entre nós em 2015. Aí ele disse que na assembleia, depois de eleger os presbíteros, depois de eleger os diáconos, precisamos escolher o nome. Irmãos, qual será o nosso nome? Ele me contou. Ele disse que sugeriu, eu quero dar uma sugestão, e depois os irmãos sugiram o nome que quiser. Aí ele disse que sugeriu assim, eu vou sugerir Jardim das Oliveiras. Aí disse que um membro da igreja falou assim, Deus me livre, isso é nome de cemitério. Aí o pastor Jairo tomou um susto e disse, não, minha irmã, sim, é nome de cemitério. Minha irmã, mas o nome está sugerido, você tem um outro nome para sugerir? Sugere. Aí a irmã disse assim, o que ela disse? Como que ela falou? Aí disse que a irmã falou assim, Maranata, que significa, ora vem Senhor Jesus. Aí o pastor disse assim, alguém apoia essa indicação? Aí disse que levantou, eu apoio. Mais algum nome? Ninguém deu nenhum outro nome. Aí ele colocou para votar, o jardim dele perdeu de balaiada. Aí o pessoal votou no Maranata. Quando foram registrar, resolveram colocar um TH para ficar esteticamente mais bonito, ficou Igreja Presbiteriana Maranata. Isso dá uma confusão, porque tem denominação no Brasil que se chama Videira, tem denominação no Brasil que se chama Assembleia de Deus, tem denominação no Brasil que se chama Monte Hermon, tem denominação no Brasil que se chama Sara Nossa Terra, tem denominação que se chama Renascer em Cristo, tem denominação que se chama Fonte da Vida, e tem uma denominação no Brasil que se chama Maranata, Igreja Evangélica Cristã Maranata. Iniciou-se em Vila Velha, Espírito Santo. Aqui em Goiânia até hoje eu só vi uma delas, ela fica
próxima à fábrica de pizza, na T4, Igreja Evangélica Cristã Maranata. Aí dá uma confusão. Em 2013, quando eu vim de Belo Horizonte para cá, alguns colegas, pastores mineiros, começaram a conversar entre si e a dizer, lá eles me chamam de Fabinho, aí diziam assim, o Fabinho saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil? Aí uns diziam assim, não, eu ouvi falar que ele foi para Maranata. Aí me acharam no WhatsApp, aí chegou, fala Fabinho, tudo em paz? Aí eu, tudo em paz. Você está onde? Em Goiânia. Você saiu da Igreja Presbiteriana? Não. Me falaram que você foi para Maranata? Fui. Aí eles mandavam um olhinho assim. Não, o nome da igreja. Igreja Presbiteriana Maranata. Salmo 126. Vamos ler juntos. Mesmo que a sua versão não seja igual a esta, que eu vou ler atualizada, lê comigo. Vamos ler juntos. Salmo 126. Vamos todos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez feito por ele. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Com júbilo ceifarão, quem sai... O livro dos Salmos é uma coletânea de cânticos, poesia hebraica inspirada e com melodia. Israel cantava os 150 salmos. Dos 120 até os 134, eram canções entoadas quando eles iam para Jerusalém. Regra geral, os israelitas mais pobres e com mais dificuldade financeira, conseguiam fazer essa viagem somente uma vez por ano. E eles costumavam fazê-la em grupos, e eles iam cantando e cultuando a Deus pelas estradas. Eles cantavam essa coletânea de cânticos como se fosse um inário de bolso para a viagem. O 120, o 121, o 133, o 134. É do 120 ao 134. Olhando na sua Bíblia, você verá que todos estes, de 120 a 134, tem lá em cima o título Cânticos de romagem. Romagem, romaria, procissão, não é um substantivo exclusivo de uma religião, é de toda religião. No português, quem andar pelas ruas com algum propósito religioso está fazendo uma romagem, uma romaria, uma procissão. Numa nação de força católica, há dificuldade até de entender isso, porque pensa-se que a romagem é somente dos católicos. A romagem é de todo grupo religioso que fizer pelas ruas alguma caminhada. Os evangélicos preferiram colocar marcha para Jesus, quando andam e quando cantam, mas é uma romagem, é uma romaria. Eles andavam e cantavam esses cânticos. Esse salmo era cantado, e é um salmo, uma palavra de restauração. Neste salmo, nós temos um tempo de restauração. O versículo 1 diz, vamos ler juntos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Vamos colocar no Sião aí, um acento de interrogação, logo depois do Sião? Vamos lá? Como é que vai ficar a nossa leitura? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Vamos fazer essa pergunta de novo? Vamos lá? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião? Neste texto, foi 70 anos depois do cativeiro. O Senhor restaurou a sorte de Sião. 70 anos depois. O curioso é que quando a gente pega o calendário da história, antes de Cristo e depois de Cristo, a cabeça confunde um pouco, principalmente das crianças, porque no ano 586 antes de Cristo, Judá foi levado cativo
definitivamente para a Babilônia, cuja capital era Suzã. Aí eles estão aqui cativos, presos, famílias inteiras. Muitos foram deixados lá em Jerusalém, moribundos e feridos, e outros foram trazidos para cá. Quando que o Senhor restaurou a sorte dos israelitas que estão cativos, estão presos, trabalhando como escravos para o reino babilônico? 70 anos depois desse 586. O curioso é que quando a gente está antes de Cristo, se a gente acrescenta 70, 586 antes de Cristo, mais 70, dá 516. Você pega 586 antes de Jesus, e você quer andar para frente, mas você anda Michael Jackson, que cresce para lá o calendário. Quem deu essa notícia para eles foi o profeta Jeremias, que era um profeta que estava falando no momento em que eles foram derrotados. Ele é que estava pregando e dizendo: olha, nós seremos levados, não adianta fugir para o Egito, seremos destruídos, Deus já definiu mesmo. Jeremias sofreu muito com essa profecia, porque nos tempos da Bíblia, as pessoas não gostavam muito de profetas que falavam coisas ruins sobre a gente. Aí eles não gostavam. O rei mandava chamar o Jeremias e falava assim: a gente vai ser atacado, dá uma palavra. O Jeremias falava assim: eles vão atacar e vão arrebentar com nós. Prende o Jeremias, traz o Jeremias. Disseram que a Babilônia já está cercando a gente, nós vamos vencer. O Jeremias falava assim: nós vamos tomar um pau, isso é uma surra, a maioria de nós vai morrer. A maioria dos que ficarem vivos serão levados para a Babilônia, e a minoria que ficar destruída e ferida vai ficar aqui. Joga na cisterna. Então, nos tempos da Bíblia, as pessoas não gostavam de profetas que falavam coisas ruins sobre a gente. É tipo os dias de hoje. É tipo os dias de hoje. Imagina a pessoa, ela vai no monte, aí chega um profeta e fala assim: eis que eu te digo, fechei todas as portas em sua vida, te punirei nos próximos 6 meses, terás grande privação, pois o teu pecado acendeu a minha ira. Aí você sai de lá e fala assim: sabe de nada de Deus, sabe de nada, sabe de nada. Uma doida, varrida. A gente gosta do profeta que fala assim: veja uma porta aberta, está descendo um papel com uma caneta dourada, e está assinando a sua demissão. Esse profeta não é bom, não. Está abrindo a porta, está vindo. Principalmente quando pessoas se levantarem na sua vida para falar sobre quem é o seu esposo e quem é a sua esposa, sai dali depressa. Porque é só um conselho. Sempre que você estiver em algum lugar e alguém chegar e falar assim: eu vi o seu marido, você vê a porta e sai correndo. Eu vi a sua esposa, você vê é só um conselho. Regra geral é confusão, friagem, da grande. Um tempo de restauração, foi esse tempo. Restauração também é um tempo de grande alegria, de grande júbilo, por isso que eles estão felizes, estão voltando do cativeiro. Vamos pensar numa coisa aqui, um tempo de restauração. O que eles viveram no texto foi 70 anos depois da palavra que Jeremias deu. Aí eles escrevem esse salmo e celebram com esse salmo, pois se cumpriu a profecia do Jeremias 70 anos depois. Agora imagina aqui comigo, eles estão presos, eles estão cativos. Aí chega o profeta e fala assim: vocês serão libertos em 70 anos. Você concorda comigo que ao mesmo tempo que isso é muito bom, uau, seremos libertos, vamos sair daqui, vamos voltar para a nossa terra? Você concorda comigo que ao mesmo tempo que ouvir isso,
daqui a 70 anos vocês vão voltar para casa. É uma coisa muito boa e ao mesmo tempo uma coisa muito... Como é que é? 70 anos. Esse foi o tempo da restauração desse povo. Durou 70 anos a reconstrução de Deus neles. A reconstrução de Deus nas coisas deles. Desde que eles saíram, 1, 2, 68, 9, 70. Aí quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Porque restauração de fato é muito bom, é cheio de celebração. Mas nesse aqui foi um tempo que levou esse tempo aqui. O Senhor pode restaurar coisas em sua vida no estalar dos dedos. Mas Ele pode também restaurar coisas em suas vidas em muitos anos. Alguns de nós já têm experiência disso. A nossa vida só voltou a ser vida 12 anos depois de um episódio. A nossa vida só voltou a ser vida 15 anos depois de um episódio. O tempo deles foi 70. E o seu? E o meu? Esse salmo fala que a restauração tem um tempo. Ela obedece um tempo. Não é na hora que a gente quer. Esse salmo também fala de uma boca cheia de riso. Uma boca cheia de riso. Versículo 2, vamos ler juntos o versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso. Só até o riso, vamos? Então a nossa boca... Restauração enche a nossa boca de riso. Quando o Senhor restaura um relacionamento que foi cortado, que foi destruído, a boca se enche de riso. Quando o Senhor restaura o sonho como o deles de voltar para Jerusalém, de ir de novo na chácara, no sítio, de plantar, replantar, a boca enche de riso. Quando o Senhor restaura completamente a saúde de alguém, que desde aquele primeiro e doloroso diagnóstico, há 7 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ou há 1 ano e meio atrás, desencadeou um turbilhão de semanais visitas a consultório, exames sem fim, e olha o sangue, e olha de novo. Quando a gente está destruído, o riso desaparece. Quando a gente está cativo, o nosso dente parece que não quer mostrar que ele existe ali dentro da boca. Isso acontece às vezes em luta contra a enfermidade. A pessoa não quer sorrir. Aí de repente, ela vai ao consultório 1 ano e meio depois, 2 anos e 3 meses depois, 3 anos depois, e o médico risca papéis na frente e diz: eu estou tirando todos os seus medicamentos, a senhora não tem mais nada. A boca fica cheia, os dentes agora só querem ficar para fora, os lábios que se encolham, e a pessoa sorri com o médico, e ela já sai sorrindo, e cumprimenta as enfermeiras, e agradece, e despede, e entra no elevador, conversa com aquele porteiro que recebeu tantas vezes em horários de consulta, e diz assim: até nunca mais.
e chega em casa, abraça todo mundo. Meu irmão, que o Senhor encha a sua boca de riso outra vez. Você que parou de rir por algum motivo lícito, compreensível, esse salmo diz que Deus vai botar os seus dentes para fora de novo. Ele é mestre em fazer isso. Número 3, os versículos 1, 2, 3 e 4 falam de um Deus que ajuda. A restauração na Bíblia aponta para Deus. A restauração na Bíblia põe a seta para o céu. Mesmo que tenha sido através da medicina, seta para o céu. Mesmo que tenha sido através da ajuda de alguém que me deu o recurso capital, seta para o céu. A gente vai lendo a Bíblia e o Salmo diz assim: o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Quando a gente lê Bíblia e traz o assunto restauração, a seta aponta para o céu. O versículo 1 diz, quando o Senhor. O versículo 2 diz, fez o Senhor. O versículo 3, o Senhor fez. O versículo de número 4, Senhor restaura. Quando a gente lê restauração na Bíblia, a seta aponta para cima e a gente encontra um Deus que ajuda. O Deus da Bíblia é um Deus que ajuda. O papel desse Deus da Bíblia na história não é ficar andando pela terra e destruindo casamentos, não é ficar andando pela terra, derrubando motoqueiros e matando-os em rotatórias. O papel desse Deus da Bíblia não é ficar andando pela terra, distribuindo câncer para que as pessoas sofram. Tenho 43 anos de idade, 20 anos de pastor ordenado. Curiosamente, eu encontro pessoas constantemente, que quando alguém morre, que quando o câncer pula em alguém, a pessoa diz, por que Deus foi fazer isso comigo? O marido trai, o marido se prostitui, o marido se suja, e a mulher diz, por que Deus foi fazer isso comigo? O filho anda mal acompanhado, se droga, se vicia, se chafurda no mal, e a pessoa diz, por que Deus foi fazer isso comigo? O parente amado erra a curva, e a 180 km por hora não consegue segurar o carro, capota e morre, e a pessoa diz, por que Deus foi fazer isso comigo? Não é o Deus da Bíblia. Em 20 anos de ministério, eu nunca ouvi ninguém dizendo, por que que o diabo foi fazer isso comigo? Eu nunca ouvi. Nunca. O meu filho se drogou, por que que o diabo foi fazer isso comigo? O meu marido me traiu, por que que o diabo foi fazer isso comigo? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que esse papel de destruir não é de Deus. Esse papel é de Satanás. A Bíblia deixa bem claro para nós que Ele é quem veio para matar, roubar e destruir. O nosso Deus é um Deus que ajuda. Ele ajuda a curar o coração traído pelo adultério. Ele ajuda a dar esperança para o coração da mãe que espera o filho ser liberto. Ele ajuda a viúva a ser consolada pela tragédia do desastre automobilístico. Esse é um Deus que ajuda. Quando o Senhor, eles sabem que foi o Senhor. Eles sabem que não foi o tempo, eles sabem que não foi a sorte, eles sabem que não foi o rei Ciro que foi levantado no império da Média e da Pérsia, que ajudou Israel para voltar. Eles sabem que foi o Senhor.
Eles escrevem assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá? O meu socorro vem do Senhor. Mesmo que venha através de uma pessoa que o Senhor colocou em minha vida. Senhor, esse salmo que fala de restauração, fala de um Deus que ajuda. Esse Deus, ele é tão cheio de graça, de bondade, de misericórdia, que se um professor universitário, com o seu mestrado, o seu doutorado e o seu pós-doutorado, passar a sua vida inteira na PUC, ou na UFG, ou em qualquer universidade de nossa nação, ele passar 30 anos falando mal de Deus, xingando Deus, pisando na Bíblia, rasgando a Bíblia, xingando os crentes, debochando, ferindo alunos crentes, machucando a fé dos crentes. Aí ele lá, velhuscão, fica enfermo, é internado. Se ele olhar para o céu e falar com esse Deus da Bíblia e dizer: Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Sabe o que o Deus da Bíblia faz? Ele é um Deus que ajuda. Se ele olhar para o teto e disser: Deus, me perdoa, sabe o que Deus faz? Fala sério, perdoar é uma grande ajuda, você concorda? E se ele olhar para o céu e dizer: Deus, estou com medo da morte, acho que o inferno existe, me leva para o teu céu, sabe o que Deus faz? Ele leva para a sua presença. Que Deus, hein? Esse aí, ó. Deus que ajuda. Que o Senhor te ajude. Que o Senhor me ajude. E em último lugar, nós que encontramos nesse salmo um tempo de restauração, uma boca cheia de riso, um Deus que ajuda, nós encontramos aqui um choro que valeu a pena. Um choro que valeu a pena. Vamos ler juntos o verso 6, para que encerremos essa meditação. Vamos juntos o verso 6? Quem sai andando enquanto semeia. Eles estão dizendo assim para nós, nesse texto: nós choramos muito. Jeremias enviou para os que estavam cativos uma carta de Deus. Lê depois. Uma carta inteira, ela é grande. Ela está no capítulo 29 de Jeremias. Aí você vai lendo, aí ele fala assim: é uma carta de Deus, ele mandou para vocês. Aí a carta tem assim: pessoal, edificai casas aí, construam casas boas para vocês morarem aí. Pessoal, casem os seus filhos. Pessoal, plantem pomares. Eu acho esse detalhe da carta extraordinário. Ele não apenas os orienta a plantar, como diz o que é para plantar. Na agricultura, nada sobrepuja a plantação dos pomares. É a plantação mais linda, é a plantação mais colorida e mais perfumada até que as flores. Porque as flores podem no máximo
ser sentidas. As frutas, elas saciam a fome, elas podem ser comidas. As frutas são da plantação aquelas que mais imediata e rapidamente podem ser consumidas, arrancadas do pé. Sejam as que forem descascadas, ou sejam aquelas que nós já podemos morder e comer com casca e tudo. As jabuticabas, as goiabas, as maçãs, as peras. A sua restauração ainda não chegou, não? Olha o que Deus diz para você nessa noite. Plante pomares. Case-se. Imagina o povo dizendo assim: eu não quero casar, eu não quero casar nunca mais. A carta diz que é para casar, gente. A carta diz que é para casar os filhos, gente. Às vezes, a declaração de alguém que não quer casar, às vezes, é a declaração de alguém que não se deixa ser restaurado ou restaurada, curado e curada. Esse salmo fala de um choro que valeu a pena. Nós andamos e choramos enquanto semeávamos. Nós andamos e choramos enquanto plantávamos. Nós andamos e choramos enquanto vivíamos aqui. Nós andamos e choramos enquanto procuramos um próximo emprego. Nós andamos e choramos enquanto tivemos aquela ação terrível do litígio. Nós andamos e choramos. Que o Senhor te faça conhecer o choro que valeu a pena. Eles disseram assim: o que aconteceu conosco vai acontecer com vocês também. É o que o salmo encerra dizendo. O salmo que passeia dizendo o que aconteceu com eles, encerra dizendo o que pode acontecer conosco. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará, viu? E voltará com júbilo, trazendo os feixes de quem? Meu irmão, o seu feixe, a sua colheita, a sua restauração no nome de Jesus. Que essa palavra de restauração pule da Bíblia bem em cima da sua vida no nome de Jesus. Que Ele enche a sua boca de riso, que os feixes estejam em suas mãos e que muitas particularidades da sua história sejam restauradas pelo Senhor nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses e nos próximos anos. Que seja assim com a sua história no nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim como eles dão um testemunho de Deus, que assim seja a sua história em nome de Jesus. As pessoas vão se aproximar de você, vão apreciar a beleza da restauração. Você viu que as nações perceberam? Você viu que as nações disseram: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. No português, é mais ou menos assim: quem te viu, quem te vê, hein? Quando eles falam com a gente, quando eles falam entre eles falam assim: menina, você viu a fulana? Parece outra pessoa. Aquela que subia e descia o elevador chorando, agora ela sobe e desce rindo. Dá dando para ver até os molares. Aí outra pergunta: o que aconteceu? Sempre tem alguém que sabe notícia da gente, tanto ruim quanto boa. O filho dela voltou para casa, deixou as drogas. Tá bonito, você tem que ver. Tem umas tatuagens coloridas no Brasil, mas tá bonito. Menina,
Tem gente que dá sorte, né? A vizinha fala assim: ela disse que foi Deus. Que a história desse povo pule na nossa história, no nome de Jesus, amém? Que o que aconteceu com eles aconteça conosco também.